Seja bem-vindo a esse podcast, um podcast muito esperado pela população de Sobradinho. Desde já quero agradecer pela sua audiência. Aproveita, já compartilha nossa live nos grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, para a gente ter o maior número de alcance possível. E o tema do nosso podcast é Luiz Vicente quebra o silêncio sobre rompimento com o atual gestor de Sobradinho. Vamos cumprimentar, hoje nós vamos bater um papo com o Luiz Vicente, que é ex-gestor da cidade de Sobradinho. Bem-vindo e muito obrigada por concordar em falar com a gente. Eu agradeço, Adriana, dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse tema, é um tema delicado. Quero saudar todo o povo do Vale do São Francisco, em especial da nossa querida Sobradinho, nosso povo ordeiro e amoroso dessa cidade tão maravilhosa que é Sobradinho. Cumprimentar também o patriarca da família, que é Luiz Berti, bem-vindo também, ex-gestor da cidade, foi prefeito por 8 anos. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Agradecendo a Adriana, mando um abraço para todo o povo querido de Sobradinho, para a nossa terra da barragem, o povo que tanto amamos, o povo que tanto cuidamos, e para todo o Vale do São Francisco. Um prazer estar aqui, um abraço carinhoso para todos vocês. Vitor também está com a gente. Vitor é filho também do seu Luiz Berti e também é empresário, está aqui também para contar um pouquinho aí, de como ele foi envolvido dentro de algumas polêmicas. Bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Adriana, pelo convite. Satisfação muito grande a gente participar do podcast. Agradecer a todos os telespectadores, ao povo do nosso município, Sobradinho, ao povo do Vale do São Francisco. Para a gente é satisfação muito grande estar aqui nesse debate, nesse diálogo, nesse bate-papo. Bom, primeiro vamos começar com o Luiz Vicente. Eu gostaria de saber quem é Luiz Vicente. Fazer uma comparação do Luiz Vicente gestor para o Luiz Vicente de hoje e quem é Sobradinho para você. Luiz Vicente é um jovem cheio de sonho, cheio de amor por Sobradinho, que iniciou a caminhada política com 26 anos e que veio ser prefeito de Sobradinho com 29 anos. Naquele período que nós iniciamos a nossa jornada política, nós enfrentamos uma série de dificuldades, mas fizemos de Sobradinho uma cidade acolhedora, uma cidade boa para se morar, para se viver, e uma cidade que se transformou em referência para o Vale do São Francisco e para a Bahia. Esse mesmo Luiz Vicente hoje é um Luiz Vicente mais maduro, mais cheio de vontade e mais preparado para continuar lutando e cuidando do povo de Sobradinho. Sobradinho é essa cidade que tem tantos potenciais, que tem tanto ainda para crescer, para se desenvolver e para acolher a sua população. Isso seja na geração de emprego e renda, isso seja nas oportunidades em diversos segmentos, na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura, mas acima de tudo agora eu acho que a grande marca para Sobradinho é esse cuidado e essa melhoria da qualidade de vida, dando oportunidade para a população de Sobradinho viver e aproveitar mais da nossa terra, a terra da barragem. A gente entende que vocês têm um perfil mais resguardado e recentemente vocês foram alvos de fofocas, de ataques, de polêmicas, mas decidiram manter o silêncio. Eu queria entender por que vocês mantiveram o silêncio e por que só agora resolveram se manifestar. Uma pergunta, Adriana, que vai na alma e na essência. Eu tenho certeza, Adriana, que as pessoas mais próximas à gestão, elas têm conhecimento de como nós vínhamos sendo tratados dentro da gestão. Meu pai, ele é um político que já tem muitos anos nessa caminhada. E a educação que ele nos deu sempre foi uma educação pacífica. Ninguém nunca ouviu falar que os filhos de Luiz Berti andassem brigando em rua, que os filhos de Luiz Berti andassem discutindo em rua, porque não foi essa educação que o nosso pai nos deu. Entendeu? Eu também tenho um conceito dentro de mim, eu acredito muito em Deus, e eu sei que o bem sempre vence o mal. Eu sei que a própria Bíblia, ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela precisa ser colocada para a população de Sobradinho. Mas nós nos mantivemos em silêncio, em respeito à população de Sobradinho, para que a população de Sobradinho não viesse, naquele momento, sofrer nenhum tipo de dificuldade por conta de uma questão política.
esse sentimento, né, de respeito e de amor ao povo de Sobradinho é o que nos motiva, né? Nós temos isso como carro-chefe, temos isso como direção. E esse cuidado é que tem feito também parte da nossa caminhada política. Se vocês pararem para analisar, todos os nossos avanços e todas as nossas participações no cenário político sempre foram de forma pacífica, de forma amável, né? De forma que viesse a agregar e não a afastar, né? A trazer, a juntar e não a romper, né? Mas eu tenho certeza que os secretários da atual gestão, os vereadores e as pessoas mais próximas, elas percebiam o tratamento que nós vínhamos tendo dentro da gestão. Para você ter ideia, Adriana, nós passamos vários tempos, né? vários períodos, dizendo que iríamos para a reeleição com o atual gestor. O tempo todo sendo solidário à caminhada política dele, né? Tendo um cuidado e um zelo com o povo de Sobradinho, mas, de fato, ficou muito difícil podermos seguir com ele nessa caminhada. É compreensível, porém algumas pessoas elas esperam esse posicionamento, principalmente de uma figura, né, como é o senhor que já foi gestor por 2 vezes. Eu queria saber qual como é que o senhor enxerga essas pessoas que cobram esse posicionamento e também as pessoas que te defenderam diante de todas essas polêmicas. Eu quero, nesse momento, agradecer, né, a cada cidadão, a cada cidadã, a cada amigo, a cada amiga, né, que está sendo solidário, né, ao momento que nós estamos passando, que tem se colocado a nossa inteira disposição também nessa, né, no sentido de nos apoiar, né? Dizer à população de Sobradinho que não se preocupe, nós não devemos focar em coisas negativas. Nós temos que buscar soluções, né, para melhorar a vida do povo de Sobradinho. Então, o nosso foco, o nosso direcionamento não vai ser, nem nunca vai ser, né, nem é e nunca vai ser as questões negativas, né? E é por isso que nós devemos continuar focando, no futuro, nos sonhos e nos ideais de uma Sobradinho melhor e mais acolhedora para a nossa população. Existem sempre comparações, né, com as duas gestões, né, com a gestão de Luiz Vicente e com a gestão do atual prefeito, né? Como é que o senhor enxerga essas comparações? O que o senhor tem a dizer para a população? É uma pergunta muito interessante, Adriana, essa pergunta que você nos fez, né? Para vocês terem ideia, nós fomos prefeito durante 8 anos. Nós fizemos um planejamento e um cronograma de ações, pensando no Sobradinho para o futuro. Nós estruturamos a cidade não só para os 8 anos que nós estivemos como gestor, mas para mais 4 anos, né, que são os 4 anos do atual gestor. Nós idealizamos uma série de ações e de obras, né? Para você ter ideia, estamos em 2024 e ainda tem uma série de obras que estão sendo executadas, né, com recursos que nós deixamos na nossa gestão, né? Quando faz esse tipo de comparação entre gestão, eu acho que o que diferencia são as dificuldades que nós passamos. Nós pegamos uma cidade com uma série de dificuldades, né? A barragem de Sobradinho secou, as questões financeiras que a própria prefeitura tinha, né? A crise política e econômica que nós vivenciamos no período da queda da presidente Dilma Rousseff, e nós enfrentamos uma série de ações, mas nenhuma dessas ações impediu, né, que a cidade de Sobradinho pudesse avançar. E nós conseguimos colocar Sobradinho num patamar muito maior do que de fato ela teria condições. Deixamos esses recursos, e um planejamento também direcionado. Para você ter ideia, existia no nosso período um planejamento financeiro, um cronograma financeiro, que nós sabíamos quanto teria de recurso em janeiro de cada ano e quanto teria de recurso em dezembro de cada ano. Ou seja, existia um cronograma financeiro de ações e dentro desse planejamento o município de Sobradinho avançava. O município de Sobradinho, na atual gestão, ela conseguiu isso muito também por articulações nossas, junto ao governo do estado, uma série de recursos e de obras que foram direcionadas para o município de Sobradinho e para os 417 municípios do estado da Bahia. O governador Rui Costa, no período que estava como governador, ele direcionou escolas, direcionou estradas vicinais, ele direcionou construção de delegacias, ele direcionou reestruturação e construção de mercados municipais, uma série de ações para os municípios baianos,
Mas nós fizemos uma intervenção junto ao governo, com a atual gestão, e nós conseguimos também colocar dentro do município de Sobradinho essas obras que estavam sendo executadas nos 417 municípios. Mas qual é a grande diferença de uma gestão para outra? Eu acho que são os avanços. A atual gestão ela não tem feito o seu papel, né, a sua tarefa de casa da forma correta. O que é que se fez com os recursos próprios do município? Nós deixamos recursos do FINISA, nós deixamos recursos, né, de emenda parlamentar e os recursos próprios do município hoje, eles estão sendo gastos aonde? Né? De fato, isso tem melhorado a qualidade de vida das pessoas, porque o que as pessoas atualmente elogiam as ações do município de Sobradinho são ações que nós deixamos, são recursos e obras que nós direcionamos para o povo de Sobradinho. E a atual gestão, o que é que ela tem feito? Ela tem pensado o futuro de Sobradinho. Quando o atual prefeito ele deixar de ser prefeito, agora na frente, ele vai estar deixando a quantidade de recursos e de obras que nós deixamos para frente, para que Sobradinho continue avançando e evoluindo. Eu acho que o grande X da questão está aí. Né? São gestões diferentes por conta do período e do tempo. Né? Nós pegamos uma série de dificuldades e conseguimos fazer de Sobradinho a melhor cidade do Vale do São Francisco. Né? E hoje eu tenho certeza que Sobradinho poderia estar num patamar ainda maior. Né? Por quê? Porque não se investiu tanto os recursos próprios do município como deveria ter sido investido. Então, eu acho que fica isso aí também uma reflexão para quem está nos vendo nesse momento. Vamos aproveitar e vamos chamar um vídeo, né? Um vídeo para acompanhar essas obras. Luiz Vicente transformou a cidade! Sobradinho avançou com a gestão de Luiz Vicente e entregou o maior programa de recuperação e construção de asfalto e de calçamento que Sobradinho já vivenciou. O programa Pavimenta Sobradinho. Nas quadras e avenidas, proporcionou uma melhor qualidade de vida aos moradores e melhoria das condições de rodagem das vias urbanas e rural. Na Vila Santana, pavimentação total que já estava desestruturado há mais de 20 anos. Na Avenida Paulo Afonso, que liga a barragem de Sobradinho ao contorno da integração, foi feita a recuperação e aplicação da sinalização horizontal, construção da ciclovia também na Avenida Geraldo Silva e Avenida Noé. Na Vila São Francisco, nas ruas e avenidas que estavam totalmente esburacadas e sem manutenção, proporcionando também uma melhor trafegabilidade e qualificando as moradias, além da construção da quadra poliesportiva. E no loteamento Paulo Pacheco, melhorias da pavimentação de vias públicas, utilizando recursos próprios e com recursos assegurados de emendas parlamentares. Luiz Vicente deu continuidade à construção do calçamento da Avenida do Selém e, com a captação de novos recursos, realizou a pavimentação das quadras da N12, N14, N22 e N24. Diz aí vê, diz aí vê, diz aí vê, diz aí LV, diz aí vê, diz aí tudo é obra do LV, diz aí vê. A saúde não ficou de fora. Reconstrução e abertura do Hospital Municipal Maria Auxiliadora Torres. Reconstrução e recuperação de unidades básicas de saúde, das quadras 1 e 3 e das quadras N18 e S5. Sobre a requalificação e modernização urbana, foi feita a conclusão da Praça da Juventude, que estava abandonada há muito tempo, e a aquisição de áreas para expansão urbana para a implantação do loteamento Nova Sobradinho. Implantação de sistemas de saneamento em ruas com esgoto a céu aberto e condução de todo o esgoto gerado no eixo sul da cidade, desde o loteamento Paulo Pacheco até a quadra S15. Já no lazer e esporte, a construção do pátio de evento Vaqueiro Brian e a continuidade da construção do balneário Chico Periquito, com a aquisição de material paisagístico. Mais avanço, mais obras, mais saúde, mais educação e mais recursos destinados com a gestão de Luiz Vicente. Diz aí LV, diz aí vê, diz aí tudo é obra do LV. De volta, vocês acabaram de assistir um vídeo, né, sobre as obras executadas na gestão de Luiz Vicente. E eu gostaria de saber, Luiz Vicente, essas obras foram executadas com recurso próprio e sobre o apoio do governo do estado? Uma pergunta muito interessante. É importante que a população de Sobradinho preste bem atenção, né? As obras que acabaram de aparecer aí. Muitas obras dessas foram executadas com recursos próprios, né? Outras obras foram executadas por emendas parlamentares,
né? Para termos ideia, tem obras ainda que estão sendo executadas agora, né? Que são obras deixadas por nós, ainda da nossa gestão, do período em que nós fomos prefeitos de Sobradinho. Né? Eu falo das obras da N22, da N24, da S19, da S21, esse calçamento que foi feito há pouco tempo, né? Do calçamento que foi feito em algumas ruas da S15, do calçamento que foi feito na S13, na S11, são recursos e obras deixadas por nossa gestão, no período que nós fomos prefeitos. Né? As obras que o governo do Estado direcionou para Sobradinho, essas obras são de fundamental importância. E diga-se de passagem, no período que nós fomos prefeitos de Sobradinho, nesse período, o governo do Estado fazia obras na região. Como assim, Vicente, essas obras na região? O governo do Estado investiu muito na construção de policlínicas, né, que atendiam a região toda. Foi muito bom, muito importante naquele período e ainda continua sendo importante e vital, né, para a vida das pessoas de todo o Vale do São Francisco, e não só do Vale do São Francisco, mas de todas as regiões, né, dos 417 municípios do estado da Bahia. Mas foi após o precatório da educação que o governo do estado recebeu e também os recursos que o governador Rui Costa conseguiu economizar, junto com a multa, que a Ford pagou ao governo do estado, que o governo do estado pôde fazer obras de intervenção diretamente nos 417 municípios do estado da Bahia. Nós levamos e pautamos junto ao governador, né, as questões de Sobradinho, colocamos que havíamos assinado o convênio, é importante que vocês prestem bem atenção a isso, havíamos assinado o convênio da construção da Ponte da Barrinha em 2014, esse convênio ele passou a ser cancelado, ele foi cancelado, porque todas as obras que não havia ocorrido o depósito, né, de uma contraprestação do Estado da Bahia com relação àquela obra, quando o governador Rui Costa assumiu, por uma questão orçamentária, ele cancelou todas as obras que ainda não haviam iniciado nos municípios. A Ponte da Barrinha entrou nesse corte. E aí nós colocamos e pautamos com o governo do Estado que havia uma promessa de uma intervenção junto do governo para a construção do Hospital de Sobradinho e que nós fizemos essa construção do hospital com recursos próprios, e o governo não conseguiu naquele momento nos apoiar, e colocamos todas essas discussões na mesa junto ao governador, junto ao senador Otto Alencar, e essas ações elas passaram a ter uma prioridade no município de Sobradinho. Quais são essas obras? A construção da Ponte da Barrinha, o asfalto de Correnteza, o asfalto de Joacema, o asfalto de Algodões, né? A reestruturação do mercado municipal, a construção da delegacia, a construção da nova escola. A nova escola, o governador Rui Costa havia feito um depósito de aproximadamente 2 milhões de reais na conta da diocese e iriam fazer a intervenção junto, né, do Círis, do Colégio Círis, no Antônio Conselheiro. Aqueles 2 milhões de reais era uma indenização pela área do Antônio Conselheiro, e nós colocamos, e eu pedi ao governador, não faça isso não, nos dê, nos presenteie. O município de Sobradinho precisa de uma escola bonita, como está sendo construída na época em Curaçá, como estava sendo construído na época também em Jaguarari, como estava sendo construído em vários municípios do estado da Bahia. E o governador Rui Costa, né, de prontidão, já colocou a construção dessa escola, a construção da Ponte da Barrinha, a construção da pavimentação de Algodões, Correnteza e Joacema, do mercado municipal, né, da delegacia e de tantas outras obras, como também a pavimentação do Paulo Pacheco, a pavimentação que foi colocada na Lagoa Grande, dentre outras obras do governo do estado que saíram agora. Nós fizemos parte desse projeto, nós colocamos isso, né, na pauta porque nós havíamos coordenado a campanha do governador Rui Costa nas 2 eleições e tínhamos junto ao governador crédito, né, para poder pedirmos, né, aquelas ações que vieram de fato a melhorar a qualidade de vida do povo de Sobradinho. Fizemos muitas obras com recursos próprios em nossa gestão. Pavimentação pública, saneamento básico, construção do hospital, reconstrução de escolas municipais, como foi o caso da Escola SES, que é o maior colégio que nós temos com relação à estrutura de metro quadrado de área construída, é a maior escola que nós temos no município de Sobradinho, e tantas outras obras, como canais de aproximação, e tantas outras intervenções que nós fizemos com recursos próprios
do município de Sobradinho. E eu pergunto, o governo do estado fez a parte dele, colocou uma série de obras dentro do município, como nós colocamos agora, e nós participamos dessa discussão junto ao governo do estado. Nós deixamos para o município de Sobradinho a pavimentação que foi feita agora, da N22, da N24, da S19, da S21, da S15, da S13, da S11. Nós deixamos recursos para essa pavimentação, entendeu? Em nossa época, pavimentamos a S5, S7, pavimentamos a N12, a N14, ou seja, fizemos uma série de intervenções também de pavimentação no município de Sobradinho, deixamos os recursos, o projeto direcionado e os recursos para a conclusão da Avenida Heraldo Silva, o dinheiro e o projeto para a construção da praça de alimentação, que esses dias nós vimos que já está pronto e já deveria ter sido entregue à população de Sobradinho, e que ainda não foi entregue, e quando for entregue vai precisar novamente passar por uma nova reforma de pintura e de reestruturação, entendeu? Porque como não está sendo utilizado, o tempo já alterou a própria estrutura dessas obras, e aí nós deixamos uma série de obras que ainda estão sendo executadas, mas fizemos muitas obras com recursos próprios na nossa gestão. Isso é importante que a gente esclareça para o povo de Sobradinho, que todas essas obras que ainda estão sendo feitas hoje foram direcionadas e deixadas por nós. E a população de Sobradinho também sabe e é conhecedora da quantidade e do volume de obras que nós executamos em nosso período. Obras com emendas parlamentares e obras com execução direta. Luiz Vicente, a gente entende e contra fato no argumento, para você ser eleito 2 vezes, são 2 mandatos, 8 anos, realmente a população ela precisa aprovar de fato a sua gestão. Mas, se não me falha, aliás, se eu estiver errada, me corrija, não se pode candidatar por uma 3ª vez. Eu queria entender como se deu esse alinhamento com o atual prefeito Cleivinho, que afinal vocês ajudaram ele a se eleger. Como foi que aconteceu toda essa conversa, Explica para a população entender como se houve esse rompimento. Acho que nós chegamos agora no X da questão. O atual prefeito, ele era uma pessoa da nossa convivência. Tínhamos como irmão, e a Bíblia também coloca que há amigos que são mais do que irmãos. Tínhamos como irmãos. Ele chamava meu pai de pai, ele convivia no nosso dia a dia e vivenciávamos ali uma caminhada constante, sempre muito próximo. Meu pai pediu para que, se um dia eu pudesse trabalhar o nome de Cleivinho, para que ele viesse a ser o meu sucessor, eu trabalhasse. E aí nós saímos tentando ajudar e alicerçar a caminhada dele. Não só dele, como também do atual vice-prefeito. Quando eu digo isso, por quê? Porque os dois nós colocamos como presidente da Câmara. Nós fizemos uma discussão, um diálogo, e colocamos ele para ser presidente da Câmara, e escolhemos ele como candidato a prefeito da gente, e montamos toda uma estrutura para que ele pudesse andar naquele período de eleição, com carro, com motorista, com a equipe de filmagem, com assessores, com pessoas o ajudando, direcionando, capacitando, e ele teve todo o nosso apoio, todo o nosso empenho para ter ali um resultado positivo na eleição municipal. Ele chegou a ser prefeito de Sobradinho e ele foi se afastando da gente, ele parou de conviver com a nossa família, ele parou de ter um contato diário com a gente e foi se afastando e as atitudes dele começou a ser constante em relação até à perseguição. Todas as vezes que nós íamos para eventos na casa dele e as pessoas tiravam alguma foto com a gente, faziam alguma selfie, essas pessoas elas eram questionadas a não publicar, elas eram orientadas a não se aproximar tanto da gente, elas começaram a ser orientadas a se afastarem com relação à convivência com a gente. E as pessoas que passaram a ter e ser escutado e ter algum tipo de vantagem, essas pessoas precisavam estar falando bem do prefeito e mal da gente. Então, no primeiro momento, eu não entendi, eu cheguei a conversar com ele, procurei ele várias vezes e fiz vários questionamentos, mas o tempo foi nos mostrando
que de fato não era uma cisma da minha parte. Né? Eu fiz vídeo dizendo que eu iria para a reeleição com o prefeito, eu fiz falas muito fortes, né? Tentando acariciar o prefeito, tentando massagear o ego dele. Né? Cheguei a falar que ele era um prefeito melhor do que eu, cheguei a falar que ele era um prefeito que fez grandes intervenções junto ao governo do estado. Né? Cheguei a tentar levantar muito a bola do prefeito, numa tentativa de mostrar a ele que não existia competição entre a gente, que não existia nenhum tipo de problema entre a gente, que ele era fruto da nossa escolha, que ele era fruto da escolha do meu pai. Mas nenhuma das nossas ações acariciava de fato o prefeito. E aí as coisas começaram a tomar, né, um encaminhamento de perseguição, verdadeiramente falando. O prefeito ele nos excluiu totalmente da relação e do convívio diário dele e também começou a perseguir as pessoas que eram próximas a gente. E aí essas pessoas nos procuravam e a gente não tinha como responder, porque de fato naquele período eu estava como assessor, eu tinha um irmão que era secretário do prefeito, a minha mãe também era secretária do prefeito, e como é que justificava a gente dizer às pessoas que nós não tínhamos voz, que nós não conseguíamos falar por elas e nós estávamos dentro? É como se o prefeito ele tivesse uma vontade imensa, né, de acabar uma história, de acabar uma construção de um trabalho, de excluir as nossas falas e as nossas ações dentro de um cenário político. Então o prefeito passou, né, por esse processo de perseguição constante, sempre velada, né, na frente das pessoas, meu irmão, meu pai, meu amigo, e atrás das pessoas maltratando, né, dizendo desaforo, né, humilhando e nos tratando como se nós não tivéssemos participação nenhuma na construção, né, daquele trabalho e daquela história. E aí o prefeito ele não se contentou. O prefeito chegou ao ponto de ir para o governador Jerônimo e dizer que nós não votamos no governador Jerônimo. O prefeito foi ao deputado Adolfo Menezes e disse que nós não votamos no deputado Adolfo Menezes. O prefeito começou a tentar desgastar as nossas relações junto ao governo do estado, junto ao deputado que nós apoiávamos. Dentro das nossas relações, o prefeito começou a colocar as pessoas contra a gente, a virar para a secretária e dizer que se fosse por minha vontade aquele secretário não estaria na secretaria. Ou seja, ele começou a usar de maldade. E aí teve um dia que eu estava na roça do prefeito, aí nesse dia nós conversamos muito, e eu ali novamente coloquei todo o meu amor que eu tinha por ele, todo o meu respeito, todo o meu carinho, e o prefeito lá na minha frente virou e chegou a dizer que o meu pai tinha vergonha de mim, querendo me colocar contra meu pai. Depois o prefeito chama meu pai e discute uma possível vice, né, com meu pai, e aí depois o prefeito me chama para ir para Salvador e me pede para que eu conversasse com meu pai, para meu pai não ser o candidato a vice dele. Eu disse, não, prefeito, eu acho que é uma discussão sua. Foi o senhor que discutiu com meu pai. O senhor é que deve satisfação a ele. Eu não participei dessa discussão. Eu não lhe pedi vice. Eu não fui discutir com você nenhum tipo de acordo nesse sentido. Mas se você discutiu, né, com o Luiz Berti, você pode sentar com ele e discutir. Então, assim, a gente percebeu e chegamos a essa conclusão e ela ficou muito clara, né, que, na verdade, ele se juntou, né, com um grupo para tentar nos destruir. Né, que ele e o atual vice-prefeito, eles têm tentado criar uma figura de popularidade que também não é assim, entendeu? Uma figura de um prefeito e de um vice-prefeito que trabalham, que não trabalham, entendeu? Por que não trabalham? Porque a gente vê nas ações. Cadê as ações verdadeiramente da administração pública? Cadê os recursos próprios do município? Eles estão sendo investidos aonde? Entendeu? Essas ações elas chegam para a população como? Cadê a população da área de Sequeiro? Cadê as pessoas que necessitam, de fato, de uma intervenção e de uma ação da administração local? Então, até na rede social, o prefeito é um fake, ele trabalha com robô. Ele começa uma live e, às vezes, a live ali tem 20, 30 pessoas e, em menos de 2 segundos, a live vai para 1.000, 2.000 pessoas assistindo a live. Pessoas que, de fato, não existem. Se você olhar lá, entendeu? Aqueles nomes lá daquelas pessoas, vocês vão ver, são pessoas e robôs de outros países que estão ali sendo comprados. Curtidas, ele começa com um pouquinho de curtida, depois eleva o número de curtida. Por quê? Porque ele compra as curtidas. Então nós temos um prefeito que não é
não é uma pessoa comum. É como se fosse ali um ator, entendeu? Como se nós estivéssemos diante, né, de uma pessoa que ela se moldou, entendeu? Né, para fingir para a população de Sobradinho que de fato ela não é. Nós sabemos quem você é, nós convivemos com você, nós sabemos do seu temperamento e não estamos criticando, porque nós escolhemos você para ser prefeito. Mas não é essa imagem que você tenta passar para as pessoas de Sobradinho, que de fato é o que você é. Então, assim, eu quero deixar claro, e essa pergunta ela é oportuna para que a gente também possa, as pessoas precisam começar a fazer uma avaliação do que está ocorrendo nos dias atuais em nossa querida Sobradinho. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse prefeito que tentou colocar pai contra filho, filho contra pai, que tentou colocar secretário contra secretário, que tenta colocar vereador contra vereador, prefeito que bota as pessoas para brigarem, para brigar, o prefeito que trabalha gerando ilhas e discórdia para que ele seja ponte entre essas pessoas e fique como uma pessoa boa, que de fato ele não é. Você não é uma pessoa boa, você nos provou e o tempo nos mostrou que você não é uma pessoa boa. Nós nos esforçamos muito para que você virasse prefeito de Sobradinho e você nos virou as costas, entendeu? Eu não estou aqui falando de participação em gestão, eu não estou aqui falando de questão administrativa, eu estou querendo falar que você não é uma pessoa boa. Você tenta fazer a maldade de uma forma velada. E aí essa máscara caiu. Então o motivo do rompimento foi o fato do prefeito virar para o governador e dizer ao governador que nós não votamos, quando na verdade nós votamos. Nós nos esforçamos para que Jerônimo fosse governador do estado da Bahia. Nós nos esforçamos para que Lula fosse presidente da República. Nós nos esforçamos para que Adolfo Viana e Adolfo Menezes fossem os deputados mais votados de Sobradinho. Nós nos esforçamos para que Otto Alencar fosse o senador mais votado da história de Sobradinho. E aí, esse prefeito que tenta, né, fazer a maldade, esse prefeito que distrata todo mundo, esse prefeito que chegou na creche lá, gente valente, e quis me maltratar diante do povo, querendo dizer que ele ia retomar a obra da creche, que estava parada, e ele sabia que a obra eu não tinha deixado parada. Nós gravamos lá no final do meu mandato, e a creche estava em andamento, e aí ele quis colocar para a população de Sobradinho uma responsabilidade que não era minha. E aí esse prefeito, né, que é um fake news, esse prefeito que é maldoso, esse prefeito que não é o que ele tenta mostrar que esse prefeito não merece mais ser prefeito. E aí veio o rompimento. O rompimento vem de uma série, né, de ações dele, de uma série de intervenções dele e de uma série de maldades dele. Inclusive, ele vai se recordar no dia que nós dormimos em Salvador e que eu disse a ele o que é que o senhor prefeito e o seu vice-prefeito estão tramando contra nós. E vocês estavam tramando mesmo, tramando a tentar nos destruir. Vocês estavam tramando tentar acabar a nossa história. Vocês estavam tramando omitir para a população de Sobradinho o volume de obras e de recursos que nós deixamos para que hoje ainda estivessem ocorrendo essas obras. O senhor estava tramando, entendeu, para tentar acabar com a caminhada. Mas aí eu lhe digo a você, né, e aos seus, que aquilo que Deus bota a mão, vocês não conseguem acabar. Que aquilo que Deus abençoa, vocês não conseguem destruir. Olha lá o exemplo de José do Egito. José do Egito foi vendido pelos irmãos. José do Egito, ele vai colocado como escravo. José do Egito, ele segue uma caminhada difícil, sofrida, mas Deus bota a mão em José do Egito e aquele caminho que alguns achavam que era a destruição de José, foi o caminho que levou José a ser governador do Egito. E eu quero dizer a você, prefeito, que não adianta você fazer maldade conosco não, inventar mentira, botar fake news, botar a sua esposa para sair, colocando uma série de mentiras aí, porque Deus está conosco e Deus conhece os nossos corações, Deus conhece a verdade, Deus sabe dos nossos acordos, Deus sabe o que eu fiz por você e como você retribuiu a mim. Deus sabe de todas as coisas. E aí Deus é justiça, Deus é Pai, entendeu? Deus é bondade. E Deus vai nos dar, com a bênção de Deus, a condição de voltarmos a governar Sobradinho e de melhorarmos ainda mais a vida do povo de Sobradinho, como nós fizemos em tempos de dificuldade, muito mais nós faremos em tempo de bonança.
Sobradinho precisa avançar muito mais. Sobradinho não precisa de mentira, Sobradinho não precisa estar acomodada a uma série de obras que vieram para o município de Sobradinho por intervenção e execução direta do governo do estado, entendeu? E também obras que nós deixamos por intervenção nossa. E as suas? Cadê as suas? O povo de Sobradinho precisa saber o que é que de fato você tem feito durante esse período que você é prefeito. Só aparece em festa? Só aparece para discursar? Só aparece para beber? Você precisa trabalhar pelo povo de Sobradinho e dar mais oportunidades para o nosso povo. Isso na geração de emprego e renda. E você deveria ter feito muito isso. Sabe por quê? Porque você não precisou estruturar a quantidade de ações que nós estruturamos. Você não precisou reabrir hospital. Você não precisou estruturar as escolas municipais. Você não precisou comprar máquinas pesadas para o município. Você não precisou de uma série de coisas que nós fizemos. E você deveria ter pego os recursos próprios do município e ter investido de uma forma melhor para atender ao povo de Sobradinho. Não dividir em altos salários para alguns, porque isso aí é um processo de exclusão. Esse processo de exclusão não é o processo que nós defendemos. Nós defendemos um processo de partilha, de transparência, de responsabilidade, de amor e de cuidado com o próximo. Então é por isso que nós rompemos. É por isso que nós nos afastamos, porque nós não vamos comungar com uma mentira. Nós não vamos comungar com aquilo que não existe. E nós apoiávamos o prefeito porque acreditávamos que você poderia, né, ser uma pessoa diferente. Que acreditávamos que aquela pessoa que convivia na nossa casa, né, que se alimentava nos nossos lares, muitas vezes, que batia papo, que participava das nossas relações e do nosso convívio diário, entendeu? Era uma pessoa melhor, mas de fato não é. Então, eu não tenho a mínima vontade mais de estar próximo, né, de você nem do seu vice-prefeito. Nós queremos agradecer, Luiz Vicente, pelo esclarecimento, né? Eu acho que a população de Sobradinho merecia esses esclarecimentos. Muito obrigada, de verdade. E nós estamos também recebendo aqui no nosso podcast, como eu já disse no início, o patriarca da família, que também já foi gestor por 8 anos, né? 2 mandatos, Luiz Berti. Bem-vindo, muito obrigada por também concordar em falar conosco. O senhor também foi envolvido em algumas polêmicas. Primeiro, antes de contar para a gente sobre toda essa situação, sobre todos esses rumores, conta para a gente quem é Luiz Berti. Uma alegria estar aqui. Agradeço muito de coração. Quero falar para o Sobradinho e para você que não alcançou a história de Sobradinho antigo, eu vou falar um pouquinho sobre Luiz Berti. Luiz Berti, quando chegou em Sobradinho, sou agrônomo, trabalhava na Emater, junto com a Ceplantec, junto com a CA em Sobradinho, naquele projeto piloto de conscientização e adequação dos operários da barragem, que deixaram de ser operários, para se transformarem em agricultores. E ali nós trabalhamos no interior do município, nas associações, no sindicato, nas entidades, nos movimentos sociais, fortalecendo as estruturas sociais, levando a mensagem para o homem do campo da contextualização de cidadania que ele pudesse ter enquanto um homem do campo, dali tirando sustento para sua família e levando sustento para os centros urbanos, junto com minha esposa Maísa, a agrônoma também, lado a lado, ombro a ombro, trabalhando. E daquele trabalho de associações, acabei sendo candidato para Ermi, para não demorar muito, acabei sendo candidato a prefeito. E na primeira campanha nós não tivemos isso, perdemos por 400 e poucos votos de diferença. E ali tiramos uma linha do discernimento pelo que a comunidade passava. Se a gente contar a história como Sobradinho era no passado, as pessoas podem derramar lágrimas porque é uma verdade. Muitas mães de família abandonadas, muitos maridos que deixaram suas esposas, que foram trabalhar em outras usinas, em outras construções, muitos homens que ficaram também já um pouco mais idosos, sem cultura para desenvolver outras atividades. E tinha um índice muito alto de mortalidade infantil. A cidade, o esgoto correndo a céu aberto, muitos porcos na rua, muitas crianças batendo na porta, adolescentes pedindo uma ajuda de alimentos. E nós tiramos aquela proposta, aquele projeto
se chegássemos à prefeitura, nós implementaríamos um grande projeto, um grande programa social. E 4 anos depois, quando eu perdi por 400 e poucos votos, nós ganhamos com 4.800 votos de frente, né? E tivemos a responsabilidade de montar os projetos sociais, que o governo federal depois começou também né, a gente lá uma gotinha de água no oceano, mas começamos. Naquela época nós retiramos todas as crianças que andavam nas portas, na vulnerabilidade, criamos o Centro de Bem-Estar do Adolescente, o SEBEC, que ali tinha oficinas de computador, panificadora, teatro, artesanato em madeira, ou seja, e aos alunos que estudavam pela tarde iam para o SEBEC pela manhã para também receber o que a gente chamava naquela época de banca escolar, que é o reforço escolar. Então hoje a gente vê, né, no governo falar a escola integral, né? Mas embrionariamente lá atrás a gente tinha uma visão ao nosso modo, na nossa dificuldade, porque não chegava recursos para o município. A gente basicamente era recurso próprio para tudo. Quando chegava uma ajuda era de 4 em 4 anos. E na realidade nós trabalhamos muito a questão da construção de escolas, melhoria de estradas. Fizemos a aquisição da primeira frota de carros da prefeitura, fizemos a aquisição de frota de patrol, retroescavadeira, trator de esteira, para melhorar as estradas vicinais que eram abandonadas. E aí fazia pequenos barreiros na área de sequeiro, mas a gente autorizava não pular porteira. A gente não permitia que pulasse porteira por questão de adversidade política. Mas aqueles que não permitiam entrar, aí também a gente não era obrigado a derrubar a porteira para entrar. Mas fizemos barreiros, trabalhávamos muito com os agricultores familiares. Esse SEBEC, que foi uma oficina que muitos adultos hoje são artistas, artesãos, pai de família, empresários, sabem da nossa realidade. Erradicamos a mortalidade infantil naquela época, que era gigantesca. Toda semana era 3, 4, 5 criancinhas, anjinhos, por desnutrição. E criamos o programa do leite com recurso próprio. Acabamos naquela época com a política do clientelismo, do toma lá da cá, de oprimir, da opressão, de dizer, não, você vai receber o leite, mas se votar em mim. Acabamos com isso, criamos projeto e todas as famílias que tinham vulnerabilidade social, que tinha criança na casa, recebiam o leite para a família toda, para que os maiores não tomassem o leite do pequenininho. Porque senão, como é que a desigualdade social era tão grande, tão gigantesca, que assolava os lares. Criamos também, além do programa do leite, do SEBEC, um programa de saúde bucal. Compramos um ônibus que colocamos um odontomóvel levando médico e dentista. Fazíamos tratamento de canal dentário naquela época pela prefeitura, indistintamente. Botamos dentista nas escolas. E a obturação que se fazia era com resina, não era mais com aquele material, aquele cimento roxo não, preto não, era com resina. Pagávamos em dia, que Sobradinho antes da gente era lixo nas ruas, cachorro na rua, porco na rua, o esgoto a céu aberto. E aí, Lindo, o senhor é o mentor de todo esse projeto da política pública para a nossa cidade, para a nossa Bahia, para o nosso Brasil, com todo respeito. À época eu recebi premiação de melhores prefeitos do Norte e Nordeste e depois melhores prefeitos brasileiros nas ações sociais. A primeira cisterna de 1 milhão de cisternas do Brasil está lá em Sobradinho. Mas não foi porque Luiz Berti era bonito, é porque Luiz Berti conseguiu, em pouco tempo, fazer uma transformação social das famílias que lá viviam. Sabe que eu prestígio de ter a primeira cisterna de um programa de 1 milhão de cisternas vir para o teu município? Isso é motivo de alegria. Sempre dormi tranquilo, fui na época, muito perseguido. Os adversários queriam fazer um mal danado, porque, não, tem que ser contra ele. E nós lutamos para que Sobradinho chegasse onde chegou. Terminamos 8 anos do mandato. O hospital, quando nós entramos, parecido com a época de meu filho, o hospital estava fechado. Nós
reconstruímos o hospital, fizemos parceria, abriu o hospital, funcionou o hospital. A violência era alta. Primeira companhia independente de Sobradinho foi na nossa época que nós corremos atrás, batalhamos para dar à sociedade uma segurança de melhor qualidade. Então, veja bem, pagamos em dia, os trabalhadores contentes, as mães, cesta básica, era mais ou menos 1.500, 2.000 cesta básica para as famílias. Mas quem entregava, quem selecionava não era a secretária, era gente de saúde que caminhava nas casas, que via a realidade das pessoas, que cadastrava as pessoas. Então esse discernimento de que, eu vou lhe ajudar, mas você tem que votar em mim, não, nós quebramos isso lá. Criamos, na nossa época, o hino do município, né? Um ato de cidadania, um ato cívico importante. Trabalhamos para tirar o nome da São Joaquim, que chamavam de Caiduro. A gente não podia permitir que Sobradinho, a maior vila, né, a nossa população, a nossa comunidade que resistiu à existência daquele município, porque a chefe tinha um compromisso de demolir a São Joaquim. E aí na São Joaquim era palco de grandes violências. E nós trabalhamos para colocar na mentalidade do povo que era o centro da cidade. Então nós trabalhamos com dignidade. Quando saímos dos 8 anos de prefeito, nós deixamos tudo em ordem, a prefeitura em dia. É um legado que a gente leva, que a gente quer agradecer ao povo sobradinho, sempre todo esse carinho, a retribuição. Hoje, quando eu passo, que eu vejo um adulto me abraçar, eu era lá do SEBEC, mas me emociona, certo? Porque a gente vê cidadãos assim, com prosperidade, fruto de um trabalho coletivo. Consegue entender que a política está na veia dele, né? Está nas veias. Eu acredito que praticamente 16 anos, né? Porque 8 anos de gestão e 8 anos do filho Luiz Vicente, com certeza não é à toa, né? Então, contra fato não há argumento. Mas nós estamos reunidos aqui para falar sobre essa polêmica, e eu acredito que o senhor é uma pessoa emotiva, né? Vendo o senhor falar com tanto amor, com tanto carinho de Sobradinho, eu queria que o senhor falasse do sentimento que o senhor tem, já que o atual prefeito era considerado como filho, inclusive em vários discursos eles também o chamavam de pai, né? Qual o sentimento do senhor em relação a toda essa polêmica? Sentimento que desagrada, porque não vou ser hipócrita e dizer que estou satisfeito, estou feliz, que não, né? O atual prefeito, eu chamei ele, eu fiz o chamamento para vir para a política. E aí, quando ele veio para a política, nós ajudamos, nós colaboramos, nós trouxemos ele para a Câmara. Depois pedi a meu filho que ajudasse ele a ser presidente da Câmara. Pedi a meu filho que colocasse ele como prefeito da cidade. Porque eu disse a ele, ainda jovem, venha para a política que você vai ser prefeito de Sobradinho. Cumpri minha parte. Cumpri minha palavra, não fiz um gesto. Muitas das vezes as pessoas falam, fulano falou que fez um gesto. Mas gesto a gente faz para quem a gente não ama, para quem a gente não quer bem. Fazer um gesto qualquer. Isso magoou muito a minha alma, meu coração. Culpado fui eu. Passei 3 anos conversando com ele, para ter uma conversa, para a gente reunir. E ele batia no meu ombro e dizia, deixa eu chegar de Salvador. Passei 3 anos na cidade em busca disso. E aí eu vou esperar ele chegar de Salvador. Mas nós estamos nessa linha com Luiz Vicente para prefeito de Sobradinho em 2024. E como começou a mudar essa relação? O senhor notou essa mudança a partir de quando? Veja bem, quando são coisas simples, mas estamos num momento de esclarecimento. Lá atrás, na campanha, ele virou para mim e falou, olha, me chamava de pai, né? Dia dos Pais, me abraçou, me beijou, eu também tenho carinho como um filho. Eu não posso dizer que eu não gosto dele, porque não... Mas uma coisa, o gostar e o amar é uma condição. Assim, mas existiu esse rompimento por conta dele. Por conta dele, porque ele parou de conviver. Eu passava mensagem para ele, ele não respondia mais. Eu falava com ele que quando ele fosse para Salvador, eu queria uma carona, não ia acompanhar nas atividades.
Eu via que às vezes ele assistia um jogo do Bahia. Eu falei, não, você me dá uma carona para mim, com você, que eu vou assistir o jogo do Bahia. Acabou o campeonato brasileiro, nunca fui ver o Bahia, né? Então, a falta do carinho, né? De chegar assim para um cara que pegou na mão, colocou numa cadeira, colocou em outra cadeira, colocou em outra cadeira, disse a ele que ia dar tudo a ele que deu na Luiz Vicente, botamos na presidência do consórcio, né? Fiz tudo por ele. Para encerrarmos e para a gente entender direito, como foi que esse alinhamento entre o senhor e o atual prefeito, ele se encerrou? O que foi deixado de cumprir dentro desse alinhamento? Veja bem, eu insisti muito em continuar, em momento nenhum, mesmo sofrendo as pressões, o abandono, o desprezo, mesmo não sendo chamado para nenhuma discussão da condução dos projetos, que foi tratado lá atrás, um projeto coletivo para a nossa cidade, um projeto onde todos participariam, e um projeto pensado, sonhado, edificado e construído por Luiz Vicente, enquanto prefeito. Esse projeto começou a ter um protagonismo egoísta. Ele começou a se envolver no pensamento do absolutismo, aonde não se escutava lideranças, aonde não se escutava vereadores, aonde não se escutava comunidade, aonde toda vez que eu ligava para ele não conseguia falar com ele, mas aí eu ligava para a esposa dele, ela me atendia, mas ele não falava comigo, passava mensagem para ele, ele não respondia. Então, paulatinamente, ao longo do mandato, ele foi esfriando uma relação que tinha e os compromissos que tinha com um grupo de tradição. Você sabe o que é perceber, faltando 60 dias para uma eleição de um município, da prefeitura e município, a gente escolher um candidato sem uma história construtiva, sem uma história de desenvolvimento social na comunidade, pegar um candidato sem uma referência de relação com os mais humildes e nem com a comunidade, e colocar na prefeitura e pedir dessa liderança, desse prefeito, a atenção, e a atenção ser negada. Então, um projeto que era antes pensado coletivamente, passou a ser um projeto individual, aonde se pensa sozinho, aonde se age sozinho, e tem mais, colocando em risco o nosso futuro da nossa cidade. Porque quando o Vicente deixou de ser prefeito, deixou recursos para mais 4 anos. Quais são os recursos que estão hoje para mais 4 anos? Se o nosso opositor tivesse ganho a eleição em Sobradinho, estaria fazendo o que está sendo feito. Estaria dando continuidade aos recursos que lá estavam disponíveis para fazer as ações de intervenção da pavimentação de Sobradinho e essas outras obras. Na realidade, quando se perdeu o norte, aí realmente, quando se tem o abandono da convivência, porque quando você tem um pai, que o pai vai ficando mais velho, mais zelo você tem que ter com ele. E aí eu fui ficando mais velho e menos carinho, menos afeto eu recebi nesse período. Você se sentiu traído? Então não deixa de doer na alma, mas não é por isso, porque mesmo eu sofrendo isso tudo, permaneci tentando dar um direcionamento coletivo ao projeto tão sonhado, tão importante, que Sobradinho está tendo nesse momento de um trabalho anterior. Então, o que é que acontece? A questão da discussão da vice, ela partiu naquele momento tentando apaziguar, tentando conduzir o realinhamento para voltar à mesa a atores políticos que precisavam sentar à mesa. Não podia ficar somente quem o gestor quer que sente à mesa. E aí, como eles nos excluíram de sentar à mesa em todas e quaisquer discussões políticas, administrativas, nós acabamos nos afastando pelo rompimento que o gestor fez com a nossa família e com o povo de Sobradinho, com um grupo de Sobradinho, um grupo tradicional, um grupo que vem lutando, trabalhando desde 1992,
naquela cidade de Sobradinho. Nós, que amamos Sobradinho, temos uma tradição de lutas e chegou um momento de lutar novamente. A bandeira do desenvolvimento, a bandeira da paz, a bandeira da liberdade, a bandeira da esperança, a bandeira de dias melhores, ela continua de pé, tremulando nos nossos corações, na nossa consciência e na nossa alma. Muito obrigada pela sua mensagem, pelos esclarecimentos. A gente, a população de Sobradinho, merecia. Obrigado a você por essa oportunidade. Um abraço a vocês todos. Agradecer que vocês puderam nos ver, nos ouvir sobre o que a gente fala a verdade do fundo do coração. E nós estamos aqui também com Vitor Berti, que é filho do seu Luiz Berti, irmão de Luiz Vicente, que foi envolvido também em uma polêmica. Circulou um vídeo nas redes sociais onde o atual prefeito da cidade de Sobradinho te chama para uma aposta com o seguinte critério, que a sua SW4 estivesse toda quitada, não fosse financiada, né? Como foi que partiu isso? Como isso tudo começou? Ele falou com você antes? Ariana, muito obrigado mais uma vez por ter convidado a nossa família para esse podcast. Quero agradecer a todo o povo Sobradinho, a todo o povo do Vale do São Francisco que estão nos assistindo. Eu recebi de uma maneira muito surpresa. Recebi esse vídeo, eu estava retornando para minha residência, mesmo sendo domingo, mas estava trabalhando. E quando foi à noite, já no final da noite, eu cheguei na minha residência, eu recebi o vídeo. Recebi o vídeo de uma forma muito triste, né? Muito triste pelo sentimento de irmandade, né? Que por mais que hoje estamos trilhando por caminhos políticos opostos, mas o sentimento ele permanece de respeito, de carinho. E a gente, no momento que recebe um vídeo daquele, a gente fica triste por vários fatores, né? Ele, como gestor do município, ele deveria estar incentivando a paz. No lugar dele, está incentivando a briga. Porque no momento que você faz um chamamento de aposta, Sobradinho já tinha uma característica violenta. E foi feito um trabalho, ao passar dos anos, para que isso fosse levado para se tornar uma cidade ordeira, que assim Sobradinho é. Porém, o povo sobradiense sabe o que é que Sobradinho já passou anos atrás, né? E ele, como gestor do município, ele faz um chamamento que pode acabar trazendo um acirramento político para ter conflitos, para ter confusão, para ter... o povo Sobradinho não pode se degladiar por conta do processo político. O processo político é um processo democrático. É um processo de respeito, de paz, que assim nós fomos conduzidos, inclusive ele, por ter participado da criação junto com a gente, né, que foi passado por nosso pai, né, pela base política, pelas pessoas de bem que sempre acompanharam a família da gente e que contribuíram também para a formação do nosso caráter. Então Sobradinho ela não pode retroagir. Sobradinho nunca existiu nenhum tipo de diálogo entre eu e ele sobre situação de aposta. Partiu dele, de uma forma que eu fiquei surpreso, certo? Independente, outro ponto de vista também, Adriana, é a questão quando ele fala a situação de ser quitado meu veículo. Eu sou um pai de família, sou um trabalhador. Meu carro, ele sendo financiado, ele não sendo financiado, não tira minha dignidade a nada. Um pai de família, ele tem o direito de ralar, de trabalhar e de construir seu patrimônio. Se vai ser à vista, se vai ser financiado, o suor, o trabalho não vai ser maior ou menor por conta do formato que o carro é, né? Mas o fator não é esse, mas isso também nos entristece. O fato é que Sobradinho ela não pode passar por esse processo de democracia baseado nesses fatores, baseado no chamamento, no desafio. A gente não tem mais espaço para isso. Muito obrigada, Vitor, pela sua declaração, por esse esclarecimento. E a gente quer agradecer você que ficou até agora acompanhando, né, ao nosso podcast. Muito importante a sua audiência, muito importante que você também compartilhe essa transmissão para que ela chegue ao maior número de pessoas. E para finalizar, agradecer a todos vocês. E Luiz Vicente, deixa a sua mensagem para o povo de Sobradinho. Aproveita para acrescentar o que você tiver mais a acrescentar aqui em nosso podcast. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela graça e a dádiva de mais um dia de vida,
por estar nos abençoando nessa jornada e nessa caminhada. Agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco aí esse tempo todo, acompanhando, né, todo esse bate-papo, toda essa conversa que nós tivemos aqui. Convidar também todos vocês a nos seguirem nas redes sociais, dizer que Sobradinho é uma cidade que merece continuar sendo livre, que merece continuar tendo respeitado o seu direito, a sua opinião e a sua estruturação democrática. É uma cidade democrática dentro da sua própria essência de sociedade. Quero dizer a cada um de vocês que o município de Sobradinho, com a bênção de Deus e com os nossos esforços, vai ser uma cidade de mais oportunidades para geração de emprego, para geração de renda, para estruturação na agricultura, no segmento da piscicultura, no turismo, na capacitação de jovens. Quero dizer a todos vocês que nós fizemos planos, mas o Senhor tem propósitos maiores para as nossas vidas. Um beijo no coração de todos vocês. Até uma próxima. Muito obrigada a você que ficou nos assistindo. Até o próximo podcast.